Olá pessoal, eu sou a professora Jamila Reis e a aula de hoje é sobre lesões celulares irreversíveis. Nós vimos que as células elas podem sofrer uma série de injúrias por determinados agentes lesivos, agentes causais, também chamados de agentes etiológicos, e que essas células podem responder a esses agentes tentando se adaptar, sofrendo uma lesão reversível, objeto da aula anterior, que são os acúmulos intracelulares, e eventualmente essa célula pode sofrer uma lesão que ela não consegue retornar ao estado de normalidade mesmo se o agente causal for removido. Essas alterações são chamadas de lesões irreversíveis ou morte celular. Existem hoje alguns tipos de morte celular, mas dois são mais importantes e significativos para o nosso dia a dia e para o nosso estudo. São eles a necrose e a apoptose. Assim nós vamos dividir a aula em dois momentos. A primeira parte a gente fala sobre necrose e depois a gente volta e fala sobre a apoptose. Vamos lá? Vamos falar de morte celular então. Significa que a célula ou as células passaram por uma determinada injúria ou por uma necessidade, seja ela fisiológica ou adaptativa, ou mesmo incentivada por um agente externo, a acionar um mecanismo de morte celular. A gente pode observar aqui nessa imagem do Robbins que nós temos três faixas aqui representando essas células. Na primeira faixa é uma representação da normalidade, da homeostasia. Essa célula, portanto, ela sofre algum tipo de alteração, algum tipo de lesão, por exemplo, a hipóxia, que faz com que inicie um processo de alterações bioquímicas internas, dificultando o processo de produção de ATP, que dificulta o processo de manutenção do equilíbrio homeostático dessa membrana plasmática, fazendo com que essa célula comece a ter um aumento da entrada de água, por exemplo, tanto nos retículos endoplasmáticos quanto nos lisossomos, fazendo com que essa célula inche. Então aqui a gente percebe que uma série de alterações estão acontecendo tanto a nível subcelular quanto a nível celular. No entanto, essas alterações elas ainda estão dentro de uma faixa que a gente chama de lesão celular reversível, que foi objeto da aula passada. Então a gente fala aqui que uma vez removida essa causa, teoricamente, essa célula poderia se recuperar e voltar para a faixa de normalidade. No entanto, há uma possibilidade dessa célula ela passar de um ponto que a gente chama de ponto de não retorno. E essa passagem implica em dizer que as alterações sucessivas que vão acontecer aqui a nível celular, elas não são mais passíveis de retorno à normalidade ou ao estado homeostático. Essa célula começa a sofrer uma série de danos nas suas organelas primordiais para o funcionamento celular, sobretudo mitocôndria, ruptura de retículo endoplasmático rugoso, ruptura de lisossomos, ou seja, você começa a ter o derramamento aqui das enzimas digestivas no citossol, fazendo com que haja aí um tipo de morte que a gente fala agora, que é a necrose. A definição desse ponto de não retorno, ela não é absolutamente clara, mas está muito implicada nas alterações de forma permanente que acontece, sobretudo, em nível mitocondrial. Então, a gente fala de fato da parada irreversível e destrutiva dos processos metabólicos e atividades vitais. Eu acho que vale a pena aqui a gente chamar a atenção que a gente não está falando da morte somática do indivíduo. Ou seja, eu estou falando de morte de um grupo de células ou, eventualmente, no próximo assunto, que é de apoptose, individualmente. Mas o fato é que esse grupo de células, obviamente, pode levar a uma disfunção tamanha, orgânica e fisiológica, que pode levar o indivíduo a óbito de fato. Mas aqui a gente não está falando da morte somática, e sim em nível celular. A gente pode dividir de uma forma didática a morte celular em três possibilidades. Uma morte chamada de programada, uma morte regulada ou acidental. A morte programada seria aquela morte relativa aos processos fisiológicos. Está muito implicada, portanto, ao processo de apoptose, que a gente conversa depois.
Então, seria aquela programação para que o seu organismo consiga manter o equilíbrio de número populacional. Se de um lado células estão proliferando dentro de uma situação fisiológica a partir da mitose, para o outro também tem que haver algum tipo de compensação para isso, para que a gente não tenha um desarranjo, um desequilíbrio populacional importante. Já a morte regulada é aquela morte que está relacionada à ativação de vias reguladas por fármacos ou mesmo por manipulação genética, ou seja, de tal sorte que a célula ela regule esse processo. Não podemos confundir a morte programada com a morte regulada. Toda morte programada ela é regulada, mas nem toda morte regulada ela foi de fato programada. Né? Eventualmente uma célula decide entrar num processo de necrose por conta de uma injúria, ou eventualmente uma célula que escapou de um processo de apoptose, ela entra no processo de necrose. Essa necrose aqui a gente vai dar um nome depois de necroptose, mas a gente fala isso depois. Então aqui seriam as duas possibilidades, tanto de apoptose quanto de necrose. Já a morte acidental, essa é aquela de fato patológico, onde a célula está respondendo a uma injúria na qual ela perde essa capacidade de organização e de metabolismo adequado e ela entra num processo de morte, principalmente necrose. Mas lembrando que a apoptose também pode ser estimulada por um processo patológico. Bom, a distinção entre esses três tipos de mortes, elas ocorrem geralmente pelos achados morfológicos e pela identificação desses aspectos moleculares envolvidos. Bom, a gente conversa agora especificamente sobre a necrose. A necrose ela é uma morte celular ocorrida no organismo vivo e seguido de autólise. Pode parecer bobagem, né, falar que ocorre no organismo vivo, mas isso é fundamental. Se o indivíduo ele entra numa morte somática, ele morre agora, todas as células ali que ainda estavam vivas no momento do seu óbito, obviamente elas vão morrer. Essa sucessão de morte a gente não chama de necrose. A necrose, portanto, é a morte celular que ocorre no indivíduo vivo e que é seguida de autólise. O interessante da necrose é que ela é sempre um processo patológico. Sempre a sua causa ela é uma agressão. Não pode falar em necrose como um estado fisiológico ou uma possibilidade adaptativa. Não, ela veio de uma situação patológica. Bom, ela é um fenômeno regressivo. Regressivo no sentido que o metabolismo ele vai diminuindo em função dessa agressão e acaba levando ao processo de morte e perda da sua integridade celular. Ela ocorre em grupos de células, então é uma área, geralmente dentro daquele órgão, obviamente irreversível. O mecanismo depende de qual agente que está causando aquela morte e sempre ocorre uma lise celular. A partir do momento que você tem a ruptura de membranas de lisossomos, você acaba tendo o derramamento desse material no meio citossólico, o que acaba levando a uma autodissolução. É diferente de autofagia. Aqui, de fato, está tendo uma autodissolução e essa célula perde a sua integridade, esse material ele é todo derramado aí no meio extracelular. Uma vez que essa morte ocorre, toda essa área morta, ela passa a ser uma agressão. Portanto, toda necrose ela é seguida de um processo inflamatório. Até porque eu preciso de uma resposta orgânica para tirar, remover aquela área morta de um indivíduo vivo. Então, toda necrose é seguida de um processo inflamatório. Algumas características morfológicas, elas são bastante evidentes e recorrentes no processo necrótico. Então, principalmente características em nível citossólico, nuclear. Uma característica morfológica e histológica importante é a condensação do citoplasma, que acaba levando a um estado que a gente chama de eosinofilia. Outra coisa que é muito visível no tecido,
até por conta da coloração, geralmente corado aí por HE, né? Então quem cora o núcleo é a hematoxilina, que é aquele corante roxo que tem afinidade por estruturas mais ácidas. Você acaba gerando uma área de maior condensação nuclear. Então o núcleo se condensa, geralmente pelos processos regressivos metabólicos, né? Onde há uma mudança de pH, gerando uma acidificação desse núcleo. Você acaba tendo uma hipercromasia nuclear, ou seja, esse núcleo acaba corando fortemente pela hematoxilina e se tornando pequeno. Esse fenômeno a gente chama de picnose. Então a gente observa aqui, comparando com essas células do baço normais, a gente percebe esse núcleo mais condensado. Aqui embaixo a gente percebe outra característica, que é a fragmentação desse núcleo. Então, a fragmentação nuclear a gente chama de cariorrexe. Por fim, a lise também dessa célula leva a uma cariólise completa. Cariólise, portanto, seria o desaparecimento desse núcleo, que histologicamente podemos observar pela falta do corante hematoxilina ali naquele tecido, caso seja corado em HE. Nessas duas imagens, a gente consegue perceber nitidamente isso. Esse citoplasma eosinofílico, ou seja, mais rosa, um núcleo pequeno e condensado, picnótico, ou núcleo em picnose, a fragmentação do núcleo, a cariorrexe, e aqui várias células em cariólise avançada, onde a gente não consegue observar o núcleo. É óbvio que a gente tem que estar muito atento a essas características quando dá observação disso numa lâmina. A ausência de um núcleo ou outro pode ser uma altura do corte desse tecido. Agora, uma área com ausência e uma eosinofilia importante fala muito a favor de um processo necrótico. Um termo que é interessante a gente conversar é sobre a necrofanerose. A necrofanerose é o aparecimento das características morfológicas da necrose no tecido. Significa que, para que todas essas características aconteçam, elas precisam de tempo. Então, se o indivíduo morre nesse exato minuto de um infarto do miocárdio, e nesse exato minuto eu fosse ali e tentasse fazer uma observação das células desse miocárdio, eu não conseguiria ver toda essa alteração morfológica que a gente está falando, porque a gente precisa de um tempo para que isso ocorra. Então, esse tempo depende do tipo de tecido, da temperatura ali onde aquele órgão, aquelas células estão, do metabolismo e também do método de observação. Talvez se eu observasse uma microscopia eletrônica de forma mais precoce, eu já conseguisse encontrar algumas alterações mais evidentes. Geralmente, o tempo que essa necrofanerose leva para se estabelecer no tecido, geralmente é um tempo de 6 horas. Bom, morfologicamente falando, e também de acordo com a causa, a gente pode dividir a necrose em alguns tipos bastante específicos. Então vocês vão perceber que algumas características fazem com que a nomenclatura da necrose mude. Então os principais tipos de necrose são a necrose por coagulação, a liquefação, a necrose caseosa, a esteatonecrose, a necrose gomose e ainda tem a necrose fibrinoide. Essas são as principais. A necrose por coagulação, também chamada de necrose isquêmica, é aquela onde nós podemos observar no tecido um aspecto coagulativo que leva a uma determinada eosinofilia do processo. E o interessante é que essa eosinofilia e esse aspecto coagulativo, ele mantém a arquitetura do órgão num primeiro momento. Então isso também é uma característica histológica. No entanto, essa necrose por coagulação, ela é causada por isquemia. Portanto, a gente também pode denominá-la de necrose isquêmica. Óbvio que aqui nós estamos fazendo alusão à etiologia dessa necrose, que é a interrupção da chegada do fluxo sanguíneo, que obviamente leva a uma hipóxia ou uma anóxia e que faz com que haja todo aquele desarranjo tecidual que passa do ponto de não retorno e essas células entraram em morte celular. Nessa imagem macroscópica desse rim, a gente observa uma área bem definida, triangular ou piramidal, com um aspecto mais pálido, mais claro, gerada justamente por conta dessa isquemia. Então, macroscopicamente, geralmente essas alterações da necrose por coagulação, ela gera no tecido um aspecto pálido,
isquêmico, ou seja, falta sangue, portanto fica mais empalidecido realmente. A explicação para essa área triangular que ocorre é justamente pela interrupção de uma árvore circulatória. Se eu fecho aqui embaixo, geralmente toda uma região meio que radial, ela vai deixar de receber oxigênio. Portanto, geralmente a área, ela é piramidal. Percebam que aqui a gente também consegue observar uma área bem avermelhada, ou seja, ela é bem delimitada por um halo eritematoso ou hiperêmico. Isso representa o processo inflamatório intenso que acontece nessa região, sendo gerada pelo próprio processo necrótico. Histologicamente falando, nós temos aqui duas áreas bem distintas nessa lâmina. Nesse lado, a gente consegue perceber uma ausência da hematoxilina. Ora, o que isso significa? Que eu praticamente não tenho núcleo nessa região, que é aquela característica muito clara da necrose que era a cariólise. Né? Percebam que a picnose ela ainda pode ser observada naqueles eventos celulares ainda reversíveis. A partir do momento que isso vai gerando uma cariorrexa, fragmentação e a sua dissolução completa, esse evento está mais claro no que diz respeito à necrose. Mas percebam também que a gente mantém aqui a arquitetura desse órgão. É um rim, portanto eu ainda consigo perceber alguns túbulos renais, algumas áreas glomerulares, mas absolutamente anucleado. Essa região toda é uma região necrótica. Essa região que faz essa interface aqui, esse fronte, é uma região com uma grande quantidade de hematoxilina. Ou seja, a gente percebe muito roxinho aqui, né? Muitos pontos que representam nossos núcleos. Tanto o núcleo também em picnose ou em cariorrexe do próprio processo de necrose que está acontecendo ali naquela faixa, mas também núcleos relativos aí às células inflamatórias que estão chegando e infiltrando esse local. Então, a principal característica da necrose coagulativa é a perda nuclear, a intensa eosinofilia e a manutenção da arquitetura do órgão num primeiro momento. Nessa segunda imagem, a gente percebe uma peça macroscópica de um coração, de um miocárdio, onde a gente observa toda uma área isquêmica aqui de necrose coagulativa e logo depois uma área mais avermelhada, representando aquela área de hiperemia reativa que participa do processo inflamatório. Histologicamente, a gente vai perceber aquelas fibras musculares mais eosinofílicas do que de costume e também a ausência de núcleo. Olha só, lembra que nas fibras musculares cardíacas, nos miocardiócitos, o núcleo ele é um núcleo central e a gente não percebe a presença desse núcleo nessas fibras musculares, né? Ou seja, a gente está falando da cariólise. Mas e esses núcleos aqui, ó, nessa área de tecido conjuntivo, já representam as alterações ou a chegada das células inflamatórias. A gente pode inferir que tanto essa quanto aquela imagem anterior renal são áreas de necrose mais recente. A área de necrose mais antiga, a gente vai ter a substituição de toda essa região por um tecido conjuntivo neoformado na grande maioria das vezes. Essa área de necrose isquêmica a gente chama de infarto. Tem um podcast sobre isso lá durante essa semana, tá bom? Infarto do miocárdio é um exemplo que ocorre aí uma necrose isquêmica da região. Bom, outro tipo de necrose é chamada de necrose por liquefação ou liquefativa. Nesse tipo de necrose, o tecido, portanto, ele dá uma impressão que se liquefez, ou seja, se fluidificou. É óbvio que aqui você tem características distintas macroscópicas, o que levou a dar uma outra nomenclatura para esse tipo de necrose. Geralmente a necrose liquefativa ela ocorre em áreas de infecções por bactérias piogênicas, ou seja, o fato da infecção estar acontecendo gera ali uma chegada maciça de um processo inflamatório agudo, então muitos neutrófilos desgranulando seu conteúdo naquela região, gerando toda uma dissolução daquela área morta.
Então, a formação do pus é um exemplo de necrose por liquefação. No entanto, a gente tem aqui o exemplo do encéfalo, que apesar de ter sido causado por uma isquemia, eu não posso chamar isso de necrose coagulativa porque não tem um aspecto coagulado. O aspecto aqui é liquefeito. Então, no encéfalo, aquela isquemia, ela vai gerar uma necrose liquefativa. Então, percebam que eu não posso colocar esse exemplo lá no outro tipo de necrose, porque ela é isquêmica, mas ela não é coagulativa. Histologicamente falando, eu não vou ter uma manutenção da arquitetura do órgão como a gente tinha lá na outra necrose por coagulação. Aqui você tem uma dissolução da área, né? Se eu aumento uma região dessa aqui, talvez eu nem tenha uma noção de que área eu esteja, de tamanha dissolução que ocorre. Então, na necrose por liquefação, não há uma manutenção da arquitetura do órgão e nem aquele aspecto coagulativo. Mas será que eu vou achar picnose, cariorrex, cariólise? Claro que você vai encontrar tudo isso aí, de uma forma dissolvida aí nesse tecido. Outro tipo de necrose é a necrose caseosa. Esse nome caseoso vem do latim de caseum, que é de queijo. Então, macroscopicamente, num determinado tipo de alteração que ocorre na tuberculose, então a gente encontra macroscopicamente essa característica de massa de queijo aqui, como se fosse um queijo suíço, onde você tem áreas esburacadas ali, que ocorrem nas cavernas tuberculosas. Então a necrose caseosa, ela ocorre na tuberculose. O processo inflamatório que vai acontecer nesse tipo de doença é um processo inflamatório crônico granulomatoso. Esse processo inflamatório, ele gera uma área circunscrita. No centro dessa área circunscrita, há a morte dessas células, que faz com que essa região ela tenha um aspecto coagulado, mas não mantenha a arquitetura do órgão. Então a gente tem meio que um mix dessas duas situações, da coagulação e da liquefativa. Ela coagula, mas faz uma área amorfa. Então a gente percebe numa microscopia a ausência da manutenção da arquitetura daquele órgão. Então aqui nem de longe a gente lembra aquela arquitetura básica pulmonar e a gente percebe uma massa amorfa, ou seja, sem forma, eosinofílica, com aspecto coagulado, alguns núcleos picnóticos e o processo inflamatório típico aqui envolvendo esse processo, que é a presença de macrófagos epitelioides, linfócitos, porque faz parte do processo inflamatório crônico granulomatoso, tá? Células gigantes, enfim. Aproveitando esse gancho aqui, eu vou comentar da necrose gomosa. A necrose gomosa também é uma especificidade. Ela ocorre na sífilis terciária. Então, lembrando que a sífilis é uma doença microbiológica, é uma doença infecciosa, né, causada aí pela bactéria Treponema pallidum, e eu tenho 3 fases. A fase primária, que é onde ocorre a formação de uma lesão única emoldurada no local da infecção, que a gente chama de cancro duro. Uma fase de disseminação dessas bactérias pelo corpo, que começa a dar as manifestações que a gente chama de sífilis secundária. E a evolução disso, caso não seja tratado, aparece como a possibilidade de instalação de áreas necróticas na área de coração, em tecidos mucosos, no cérebro. Então são manifestações agora que a gente chama de manifestações da sífilis terciária, manifestação gomosa. Por que esse nome? Porque macroscopicamente a área necrótica ela acaba conferindo uma área bem endurecida ao tecido, com aspecto de goma arábica ali, como se fosse um chiclete, né? Uma borracha naquele tecido. A necrose gomosa ela ocorre na sífilis terciária de indivíduos infectados pelo treponema. A esteatonecrose é um tipo de necrose ocorrida em áreas com bastante tecido adiposo ou ela é muito comum na pancreatite aguda. Macroscopicamente falando, o fato de você ter a dissolução enzimática em cima de um tecido com alta concentração de gordura faz com que você tenha uma reação química chamada de saponificação. Então, macroscopicamente falando, a gente pode ter aqui a presença do que os patologistas chamam de pingos de vela.
Tem que ter boa vontade para ver, né? Então você tem ali, ó, aquelas áreas como se fossem pingos de vela sendo derretidos ali, macroscopicamente falando. Microscopicamente falando, você tem uma dissolução enzimática. Obviamente, ela não mantém a arquitetura do órgão e ela gera esse aspecto mais esbranquiçado por conta do alto teor de gordura ali, então a necrose enzimática gordurosa. Muito bem, falei dos principais tipos de necrose, que a gente divide de acordo com suas características macroscópicas ou agente etiológico, ou características microscópicas, enfim. Então são critérios aí que a gente utiliza para dividir nesses principais tipos de necrose. Mas uma vez instalado o processo necrótico, lembra que eu disse que toda necrose ela gera um processo inflamatório. Eu tenho uma área morta no indivíduo vivo. Então a gente precisa dar cabo disso. A gente precisa ter alguma forma de evolução dessa necrose. As principais evoluções da necrose, elas estão relacionadas ali a fatores que dizem acerca da capacidade regenerativa do órgão que está sendo afetado. Então vamos lá. Se aquela necrose aconteceu num tecido que tem uma capacidade regenerativa interessante, ou seja, as células daquele tecido são células, no mínimo, células estáveis, né? São células que ainda conseguem voltar para o ciclo de divisão celular, ou células lábeis, células que constantemente estão no ciclo de divisão celular, há a possibilidade a gente remover aquela área morta pelo processo inflamatório que foi incitado ali, e aquele tecido, ele tem um reparo por regeneração. No entanto, se essa área for muito grande, mesmo nesse tecido que tem uma capacidade regenerativa, ou se esse tecido ele não tem essa capacidade regenerativa, como o cardio, por exemplo, né, ou o tecido encefálico, tecido cerebral, você acaba tendo a substituição daquela área morta por um tecido agora conjuntivo. Então vamos lá, regeneração seria a substituição do tecido perdido, lesado, morto, por um tecido igual ao tecido anterior. Cicatrização é a substituição daquele tecido perdido por tecido conjuntivo neoformado. É a conjuntivização daquela área. Bom, a ideia é que esse processo inflamatório ele tem que remover essa área que passa a ser um agente agressor. Então, áreas grandes ou de difícil fagocitose, o processo inflamatório ele envolve aquilo e forma um encistamento da região. Qual a ideia? De isolar do tecido e tentar voltar à homeostasia tecidual. Uma outra possibilidade de evolução da necrose é caso aquela área necrótica ela ganhe um meio externo. Então, aquele pus, aquela necrose liquefativa, essa é muito fácil da gente perceber ou entender que aquela área ela pode ganhar uma via de drenagem, né? Então, os abscessos eles tendem a achar uma via de drenagem, uma área de fistulização e exteriorização daquele abscesso. Exteriorização não necessariamente para fora, para o meio externo aqui, mas também para o interior, para dentro de cavidades. Então, a eliminação disso para o meio externo ou para dentro de cavidades, a gente chama de processo de eliminação. Então, isso ocorre na necrose liquefativa, mas também pode acontecer lá naquela necrose caseosa. Cavernas tuberculosas ali são formadas quando áreas necróticas elas se rompem e elas ganham os brônquios e são expelidas ali no processo da tuberculose, né? Então, ao tossir, né, você tem ali a possibilidade de levar fragmentos ali daquele pulmão. Por isso que ele dá aquele aspecto de queijo, né, aquele aspecto caseoso. E calcificação, geralmente, ela ocorre em áreas de necrose mais antiga, ou seja, aquela que foi encistada, áreas, por exemplo, do próprio processo lá caseoso, que a gente deu o exemplo da tuberculose, ela também pode sofrer calcificação. Então, a área de necrose antiga, ela favorece a precipitação de sais de cálcio, até porque a gente viu lá no módulo anterior
que a entrada de cálcio ela é algo recorrente de um processo de alteração metabólica. Então, esse cálcio ele acaba precipitando naquela região, gerando uma área calcificada, também muito comum na tuberculose. E por fim, a possibilidade dessa necrose ela entrar em contato com o meio ambiente. Então, a gente tem aí 3 principais tipos de gangrena. Então, a gangrena geralmente não são imagens bonitas aí, né? Então, gangrena seca é a evolução daquela necrose que está exposto ao meio ambiente. Então, geralmente áreas de circulação terminal, então ponta de dedo, ponta de pé, uma perna, onde aquela área ela sofreu necrose. Então, a gente tem uma impossibilidade de qualquer tipo dessas evoluções anteriores aqui comentadas. Olha, não tem como regenerar, não tem como cicatrizar, encistar, enfim. O que vai acontecendo, de fato, é que aquela área necrótica, por ser terminal, ela perde água, ela desidrata, então dá esse aspecto de seco, de mumificado, mais arroxeado pelo processo hemorrágico que acontece. Então é uma área que, obviamente, já nos fala a favor aí da possibilidade, da necessidade de amputação desse órgão. Uma vez, não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem, um intenso processo inflamatório aqui, está bem avermelhado, quente, porque todo esse pé, né, esse pedaço desse pé aqui, é uma área que é uma agressão. Então, o processo inflamatório, ele tenta eliminar essa região. Então, a saída realmente é amputar para que a gente perca a parte, mas não perca o todo. Uma outra possibilidade de gangrena é quando essa área necrótica ela é invadida por bactérias anaeróbicas. Então, é um tecido com baixa oxigenação e bactéria anaeróbica deita e rola nesse lugar. Então, ela acaba levando a um processo de proliferação intenso de bactéria, favorecendo aí a uma umidificação do processo, uma área com mais pus, com mais tecido amolecido. Então, a gente percebe a importância do tratamento dessas áreas de gangrena, porque você tem uma área suscetível a uma infecção secundária, e aí a gente começa a pensar em uma outra possibilidade de decorrência, né, ou de evolução, que é a possibilidade de um choque séptico e levar esse indivíduo a óbito por conta dessa infecção secundária. E a gangrena gasosa é um tipo específico de gangrena onde há infecção pelo gênero Clostridium. Esse gênero Clostridium, ele acaba gerando a formação de gás. São lesões bastante expressivas, rápidas e com uma evolução bastante ruim aí para o paciente. Esse tipo de necrose gasosa, ela ocorria muito em época de guerra, onde os indivíduos estavam entrincheirados ali na Segunda Guerra Mundial, enfim, onde os indivíduos entrincheirados com ferimentos de guerra, no ambiente úmido e mal cuidado, você tinha ali a infecção pelo Clostridium e muitos soldados ali foram amputados, né, por conta da presença dessa gangrena do tipo gasosa. Então, sobre necrose, era isso. Vamos tomar uma aguinha e voltar para a próxima aula de apoptose.